Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no nosso Jornal Nacional da Saúde com o meu incrível Tamagotchi, Vitor. E hoje a gente vai falar de um tema relativamente polêmico, né, Vitinho? Hoje ainda mais em voga, né? Todo mundo... Vamos quebrar o estigma de que calorias existem ou não existem. Eis a questão. A ideia desse vídeo é fazer vocês entenderem primeiro por que as pessoas, né, os seres humanos, eles reagem, né, de maneiras totalmente diferentes a estímulos calóricos iguais. Então, por que uma pessoa que está consumindo uma dieta de 1.500 calorias responde de maneira totalmente diferente, né, de uma outra pessoa que ingere a mesma quantidade de calorias? E a resposta principal, é óbvio que quando a gente está falando de medicina, a gente sempre está... eu tô sempre querendo simplificar uma coisa que, no final das contas, é muito complexa, mas a gente enumerou aqui 3 pontos principais, né, para vocês, que vão fazer vocês entender de uma maneira um pouco mais simples. Então, a primeira característica são as características genéticas daquele ser. Segundo, a microbiota daquele ser, né, a flora intestinal daquele ser, que a gente tem falado muito nos últimos tempos. E o terceiro, que é o estado metabólico daquele ser humano. E o nosso incrível Vitinho vai começar falando para vocês sobre o papel da genética, né? Por que realmente a genética ela pode influenciar, né, em como aquele organismo faz na gestão das calorias daquele indivíduo. Antes de mais nada, a gente tem que entender que, igual o Pedro falou, quando a gente está falando de um processo de emagrecimento, é algo muito complexo. O nosso metabolismo, cada pessoa reage de um jeito. Por isso que a gente está tentando fazer essa abordagem de vários ângulos para entender qual é a relação geral e não somente contar as calorias em si. Palhaço. Não dá para levar a sério. Para começar, a gente vai começar falando sobre genética. Separei dois pontos importantes quando a gente fala de genética em relação ao ganho de peso, desse acúmulo de gordura no corpo, não somente pelas calorias. Dentre os genes que a gente precisa falar é o CLOCK. O CLOCK é um gene que regula o nosso ritmo circadiano, ou seja, está totalmente ligado a essa relação de sono e vigília. Um é o CLOCK e outro é o PPAR-γ. Eles regulam o nosso metabolismo energético. Eles regulam o que o nosso organismo vai fazer nessas calorias, certo? E são 2 genes que dependem e que são totalmente influenciados pelos horários nos quais a gente vai ingerir aquelas calorias. Então, realmente, pessoas com alterações desses genes vão engordar muito mais no período noturno, certo? Do que pessoas que não têm nenhuma mutação nessas proteínas, nesses genes, certo? E o segundo são genes diretamente relacionados ao seu gasto calórico, ou seja, ao motor do seu carro. Então tem um carro que é um motor 1.0 e você tem um carro que naturalmente já é um motor 2.0, 3.0 em alguns casos, né? Que são alterações no gene FTO, SIRT1 e PGC1-alfa, que são genes responsáveis pela biogênese mitocondrial. A mitocôndria é uma organela que fica na sua célula e é responsável por gerar energia. Então, se você tem mitocôndrias pequenas, ou se você tem um número total de mitocôndrias reduzido, você está gerando menos energia dentro dessa célula, você está gastando menos caloria e tendo uma facilidade maior de acumular essa caloria na forma de gordura, certo? E o terceiro ponto que o Vitinho vai falar, que está relacionado à queima, né, Vitinho? Conta aí. Boa. Outro ponto importante quando a gente está falando desse gasto energético, é muito importante a gente ressaltar como é feita essa queima de gordura no nosso organismo. O nosso tecido adiposo, o nosso tecido de gordura, ele é rico, ele é cheio de receptores de adrenalina, noradrenalina, fazendo que quanto mais dessas substâncias você conseguir estimular desses receptores, mais fácil vai ser essa queima de gordura. Porém, quando a gente fala de genética, existem pessoas com alterações genéticas fazendo com que esses receptores no tecido de gordura estejam mais reduzidos, fazendo que naturalmente você tenha uma dificuldade maior de utilizar a gordura como fonte de energia. Então tá aí um ponto importante quando a gente fala esse tipo de alteração genética, que estratégias pontuais de exercícios físicos intensos, por exemplo, a gente consegue estimular essa utilização dessa gordura como fonte energética, por exemplo. São pacientes que precisam de mais adrenalina, né? Então, o Vitinho colocou um gene interessante, que é o DRB2, né? Que é o receptor de adrenalina, né, no adipócito.
Só que você também pode não só ter uma quantidade diminuída de receptor de adrenalina, Vitinho, como também ter genes responsáveis por eliminar essa adrenalina mais rapidamente, que é o caso do Conte. Então você imagina que desgraça um cara ter uma alteração num gene que naturalmente faz você ter menos receptor de adrenalina e também tem um gene que elimina essa adrenalina muito rápido, ou seja, essa adrenalina tem um tempo menor para queimar a gordura daquele indivíduo. Ou seja, são pacientes que vão depender ainda mais da atividade física para queimar gordura e, obviamente, essa caloria, né, ela vai ter uma via um pouco diferente. Então, essas são as características genéticas que a gente queria expor para vocês. Segundo ponto, a nossa microbiota. Então, um ponto interessante que eu ia mostrar para vocês na microbiota é, você que está assistindo esse vídeo, você come sempre as mesmas coisas? Então, se você come sempre as mesmas coisas, sinto lhe informar, mas a sua microbiota, ela pode estar te engordando. Por quê? Porque quando você está comendo os mesmos alimentos, você também está alimentando as mesmas cepas de bactérias. E quanto mais você alimenta tipos específicos de bactérias, maior a quantidade delas e mais treinadas elas ficam, presta atenção, mais treinadas elas ficam para extrair energia daquele alimento, certo? Então, isso faz com que, naturalmente, você consiga extrair mais energia, mais calorias desse alimento e essa bactéria, esse tipo de flora intestinal vai acabar, no final das contas, mais te prejudicando do que te favorecendo. Por isso que é super importante, quando a gente fala de flora intestinal, você sempre tem uma rotatividade muito grande dos alimentos, né? Como eram, né? Na nossa evolução, né? Seguindo muito bem as estações. Não era sempre que a gente tinha aquele determinado tipo de alimento para comer. Depois da Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, a gente começou a plantar e comer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. E isso acaba não sendo uma boa ideia para a nossa flora. Então, cheiro, gosto, textura, tenta explorar ao máximo, que isso também vai diversificar o tipo de bactéria que você tem no intestino e fazer com que elas cada vez extraiam energia desses alimentos, né, de uma maneira um pouco mais difícil. E puxando esse gancho de quando a gente fala de variedade de bactérias, variação de alimentos para cultivar o máximo possível de filos diferentes de bactérias, é importante também porque quando a gente tem um desbalanço dessas bactérias no nosso intestino, ou seja, as bactérias que eram para ser boas estão mais diminuídas, as bactérias ruins estão mais aumentadas, a gente começa a ter um processo que a gente chama de desbiose intestinal. E num processo de desbiose intestinal, o nosso intestino ele se torna um ambiente muito fermentativo, fazendo com que às vezes você consuma frutas, legumes, que são fibras, são coisas boas para o nosso intestino, para a nossa saúde, e eles acabam fermentando esses tipos de alimento, transformando elas em carboidrato simples, por exemplo, fazendo com que você aumente, né? Você aumente esse teor energético de absorção, fazendo com que você acumule muito mais também. Exatamente, esses são os firmicutes e os bastonetes. Então, quando você tem mais firmicutes são as bactérias boas, entre aspas, e bacteroidetes são as bactérias ruins. Quando você tem uma quantidade muito grande, desequilibrada na verdade, de bacteroidete para firmicute, você acaba fermentando mais fibra no intestino e essa fermentação de fibra, voltando lá na biologia, no segundo ano, é transformada em glicose, né? E você está absorvendo. Pensa que você tem uma maquininha ali de absorver, de fazer carboidrato no seu intestino por conta de um desequilíbrio de flora. Então, duas características para vocês fixarem aí em relação à tua microbiota intestinal. Primeiro, quanto mais você consome um tipo de específico de alimento, por exemplo, se você consome pão todo dia, ou sei lá, arroz todo dia, aquele arroz está engordando mais em você do que um paciente que não comeu ou que não come arroz de maneira frequente. Se você consome proteína animal todo dia, aquela proteína está te engordando mais em você porque você tem mais bactérias especialistas em gerar energia a partir daquele Qualquer alimento. tipo de alimento, na verdade, né? Até alimentos saudáveis, que teoricamente são super saudáveis, se você consumir um padrão alimentar todo momento... Brilhante. E o segundo é o desequilíbrio de flora, né? Então, naturalmente, tem pessoas que têm uma flora mais fermentativa, que vai transformar a fibra em glicose, e essa glicose, adivinha, vai fazer você engordar. A mesma coisa que você está comendo um doce ali sem comer doce, tá? E o terceiro ponto que eu queria mostrar para vocês é o estado metabólico, né? E o estado metabólico eu dividi em 3 pontos principais. O primeiro é a adaptação daquele organismo. Então, você pode ter uma flora intestinal muito ruim, uma genética muito ruim, só que você criou um ambiente adaptativo que melhorou um pouco essa flora
que fez você ter mais mitocôndrias, ou que tem um gasto calórico um pouco maior, apesar de ter uma genética muito ruim para gastar calorias, isso faz você gastar calorias de maneira mais eficiente, tá? Quer falar dos 2 segundos pontos, Vitinho? Quando a gente fala de metabolismo, a gente pode dividir ele também em parte hormonal, a gente vai falar um pouco de parte nutricional, de nutrientes, e a parte adaptativa do nosso organismo. Pensando numa parte nutricional, não adianta nada a gente conversar sobre genética, conversar sobre intestino se o paciente está desnutrido. Ou seja, ele não consegue fazer as funções metabólicas do organismo dele porque ele não tem as vitaminas adequadas. E quando a gente fala de gasto energético, de geração de energia no nosso corpo, a gente tem que ressaltar as vitaminas do complexo B, vitamina B2, B3, B6, B9, B12, que são vitaminas importantíssimas para a formação de neurotransmissores. Adrenalina, noradrenalina, que são a nossa gasolina. O Pedro estava falando de motorzinho, então a gente precisa da gasolina para fazer esse motorzinho funcionar. E isso daí é matéria-prima, são as matérias-primas para a formação desse combustível. Então, se a gente não tem um dos níveis adequados de vitaminas do complexo B, já é um detalhe muito importante para a gente conseguir entender uma baixa energética no paciente, por exemplo. Exatamente. Então, de maneira direta e indireta, as vitaminas podem comprometer esse gasto energético. Primeiro, com formação de neurotransmissores que vão estar relacionados ao gasto energético, como o Vitor falou, como a adrenalina. Segundo, de maneira direta relacionado à formação de ATP. Lá dentro do ciclo de Krebs na célula, né, relembrando lá a biologia de novo, você precisa de riboflavina, que é a vitamina B2, vitamina B6, B12, B9, para gerar energia, para gerar ATP. Então, se você não tem essas vitaminas em níveis bons, pelo menos, óbvio que a sua geração energética vai ser prejudicada, tá? E a última parte que a gente queria falar para vocês é a parte hormonal, importantíssima, né? Então, quanto mais inflamado está aquele indivíduo, quanto menos testosterona ele tem, quanto mais de maneira dificultosa, né, ele acaba produzindo hormônios tiroidianos, isso também vai influenciar negativamente no gasto calórico e óbvio que isso também vai fazer com que, como que eu posso dizer, mexa com aquela caloria, né, que ele transforme aquela caloria em coisas totalmente diferentes de um organismo para organismo, certo? Mais alguma coisa, Bichinho? Acho que não. Acho que deu para mostrar para as pessoas que olha o tanto de coisa que a gente falou e às vezes as pessoas resumem tudo a somente contar calorias. Então, se eu calculo, eu faço uma calorimetria, que é um exame para ver o quanto que a gente gasta por dia de energia no corpo, ele vai lá e reduz e fala tá tudo certo. Não, olha o tanto de coisa que a gente precisa entender no organismo da pessoa para conseguir de fato ver, né, se ela está conseguindo absorver ou emagrecer, enfim. Perfeito. Muito, muito bom. Então era isso, gente, o recado que eu queria dar para vocês. Namastê. Muito obrigado.